Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilea Shelmon Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda manhã, eu gosto de começar falando da gratidão. Lembrando que a gratidão é um ebó. Para quem está chegando agora, ebó são rituais que nós da matriz africana temos, que serve para levar coisas ruins embora, trazer coisas boas, nos ajudar a redirecionar, às vezes, algum comportamento que nos prejudica. E a gratidão é um destes. Eu costumo dizer, não só eu, na verdade, porque eu já ouvi mais velhos dizendo, e eu procurei trazer isso para a minha vida, para o exercício da minha vida, que é a gratidão. E eu sou muito, muito grata por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca, de aprender com vocês, de receber as perguntas, as manifestações, comentários, dúvidas. Isso me faz crescer e aprender cada vez mais nessa troca com vocês, tá bom? Bom, dando continuidade sobre a nossa série sobre Ori, hoje eu vou responder uma pergunta que chegou, que me mandaram, e ela perguntou assim: como identificar os sinais do Ori? Como identificar que às vezes situações que estão acontecendo na nossa vida, e ela fez uma pergunta bem interessante, que era como diferenciar o que é ori, às vezes um ori cansado, por exemplo, que eu já falei aqui, e saúde mental. Olha, eu acredito que tudo isso está muito ligado. Eu acho interessante a gente diferenciar o que é da espiritualidade, o que é físico, né? A gente não pode, e eu já trouxe isso aqui, inclusive naquele vídeo que eu falei sobre a saúde mental, da importância do sacerdote, identificar, às vezes, a importância da gente direcionar a pessoa para um profissional da saúde, um profissional da saúde mental, para garantir a segurança dessa pessoa. Mas tem alguns sinais, sim, que eu vou. Não estou colocando como regra. Vamos lembrar, desde o começo eu falei, eu trago aqui e reafirmo. Cada ori é um ori. Lembrando que a de Alá, que é uma qualidade de Oxalá, se ele modela cada ori, ele nunca vai fazer dois oris iguais. Então, cada pessoa é uma pessoa, certo? Então, o que eu estou colocando aqui não é regra. Eu vou colocar alguns sinais que nos faz diferenciar. Lembrando que muitas vezes, eu pelo menos acredito, que com exceção de uma agressão física, de uma ferida externa, sabe, uma ofensa externa ao nosso corpo, eu acredito muito que muitas doenças começam na espiritualidade e depois se materializam. Então, onde é importante a gente também manter essa atenção. E aí tem, às vezes a gente não está dormindo bem, confusão mental, esquecimento, sono agitado, às vezes falta dificuldade na concentração. Adriana, então, tudo isso a gente resolve com buri? Vou lembrar que nós, da matriz africana, nós temos o oráculo, certo? Então, cabe ao sacerdote fazer o quê? Consultar os búzios. Por mais quem está no sacerdócio, e tem os mais velhos principalmente, porque é igual médico, né? E a consulta no jogo de búzios é igual uma consulta médica.
Vem, o jogo vai mostrar tudo que a pessoa precisa e aí tem o tratamento, que aí tem os EBOs ou mudança de comportamento. E é lógico que quanto mais experiência, tem coisa que a gente bate o olho e já sabe. Já sabe, já deduz, a gente vê pelo comportamento, pelos sinais que a pessoa vai, os sintomas, né, que vão apresentando. Mas é importante deixar claro que nós temos o oráculo para confirmar, olha, isso tudo que a pessoa está apresentando é apenas da espiritualidade, ou seja, um ebó resolve, ou eu preciso encaminhar para o médico, ou tá no físico, né? É importante deixar bem claro, porque não dá para a gente ser fanático. A gente precisa ser racional. E tem vários sinais. A gente começa. Tem gente que começa a ficar com dificuldade de concentração. Começa a ler um livro, você não consegue sair do primeiro parágrafo, sabe? Você divaga, perde o foco. O sono mostra muito. Na verdade, são sinais de fadiga que a gente está acostumado. Quer falar, ai, nossa, eu estou estressado. A gente sabe. E normalmente acontece isso, e eu acho que principalmente na sociedade que a gente vive hoje, e aí são coisas para a gente prestar atenção nesses sinais, porque a gente vive hoje ligado, conectado 24 horas por dia. A gente dorme grudado no celular, acorda grudado no celular, é a mensagem no WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Twitter, é e-mail do chefe, o dia inteiro, mais televisão, computador. A gente fica muito ligado, a gente fica muito conectado, a gente não descansa, né? Quem consegue desligar o celular e deixar sábado e domingo o celular desligado na gaveta? Parar para ler. Com isso a gente diminui, reduzir os hábitos de leitura, porque o tempo na internet, o tempo nas redes, consome muito da nossa vida. Só que não é só isso, desgasta. Tem vários estudos por aí que falam, inclusive, das influências, das luzes, né? Que fica acionando o nosso cérebro e tudo mais. De você tá deitado ali, só que toda hora você não põe o celular no silencioso, fica ouvindo o celular vibrar, ou seja, mesmo que você dorme, você não desliga. Você não consegue entrar no sono profundo, onde você relaxa o corpo, permite o cérebro, né, liberar todas as enzimas e todos os hormônios necessários para o relaxamento e para ter uma saúde física e mental. Porque a cabeça cansa, não cansa? E aí é a hora que a gente começa a ter esses sinais. Um buri resolve, né? Eu já falei várias vezes do buri, que é o ritual de dar comida à cabeça e tal. De ir num sacerdote, jogar, tomar um buri. Resolve. Mas eu acho muito importante a gente se atentar que a gente tem que identificar também o que está provocando isso. Porque tem gente, e eu vou me colocar como exemplo. Eu sempre fui perfil workaholic, sempre trabalhei demais, muito, de virar a noite trabalhando, emendando axé, trabalho, festa e mais um tudo, de sempre estar movimentando. Eu tenho uma dificuldade muito grande de parar, sou muito agitada até. Sou lenta para um monte de coisa, mas meu cérebro tá sempre a milhão, sabe? Hoje mais velha, tô bem mais lenta, mas sempre envolvida com um monte de coisa, um monte de assunto. Gente, a cabeça cansa. Uma coisa quando eu tinha 20 anos, nem percebia. Mas agora com 50,
tá? E quando eu tinha 20, também não tinha tudo isso de tecnologia. Quando eu tinha 20 anos, existia o quê? Nem sei, acho que já tinha, nem existia o bip. Muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando, mas era o sistema de comunicação eletrônica, era um aparelhinho, você ia no orelhão com código, mandava mensagem, lá a pessoa gravava, mandava a mensagem que tinha que ser, tinha um número exato de caracteres, e a pessoa recebia, aí ela ia e te ligava de volta. Se é que já tinha isso, mas eu acho que nem isso existia, acho que era no máximo orelhão mesmo. Orelhão de ficha, será? Eu acho que era orelhão de ficha. Muita gente também da juventude não vai saber do que eu estou falando. Mas em algum museu de comunicação deve ter. No Google. No Google, pergunta no Google o que era orelhão de ficha que vou te mostrar. Mas o que eu quero dizer, a gente não era invadido por todas essas ondas de rádio e todos esses sinais o tempo inteiro, que não tem como não interferir no nosso livro. Não tem como não interferir, como não desgastar. Ou seja, é importante a gente, para ter uma saúde mental, cuidar da saúde mental e física, cuidar do nosso uri, da gente tentar manter o equilíbrio nisso, de ter momentos de leitura, momentos fora dos aparelhos eletrônicos. E aí hoje a gente tem os e-books, né? Eu sei que tem essa necessidade da gente economizar, inclusive o consumo de papel e tudo mais. Hoje em dia até o tamanho das casas, não dá pra gente manter, né? Montar uma biblioteca como se montaria, né, na sala dos, sei lá, nos anos 80, nos anos 90. Os imóveis são cada vez menores, os espaços que a gente tem para morar são cada vez menores. Então faz sentido também os e-books, menos peso para transportar e tudo mais, mas às vezes vale avaliar se de repente se permitir esses momentos de leitura no papel não te ajuda, inclusive, a dar uma relaxada, te ajuda. Não estou falando para ler jornal, tá, gente? Porque as notícias mudam muito. Isso para a gente já está informado, mas não na hora de relaxar. Mas ler, pegar uma leitura leve, um tema que você goste. Não só tema relacionado ao trabalho, porque tem isso também. Uma coisa chata na vida moderna, adulta, depois que você entra na faculdade, e dependendo do caminho de carreira e tudo mais, nunca mais você lê aquilo que gosta, você só lê aquilo que precisa. Então, de reservar espaço para ler aquilo que você gosta, de temas que vão te relaxar, coisas que você tem que vão alimentar sua curiosidade. A gente sabe que contato com a natureza, tudo isso ajuda. Então, não é só ir lá, tirar um ebó e tal, mas a gente tem que pensar nos nossos atos. E aí, por que eu tô falando desse meu comportamento extremamente agitado? Eu sempre me desgastei muito. Quando minha mãe de santo era viva, era mais tranquilo, porque eu ia, me acabava de trabalhar, virando noite, bico, e mano, só que nananana. Quando eu começava a capengar, tinha dia que eu chegava no terreiro, quando eu chegava, meu buri já estava pronto. Que minha mãe era assim. Você chegava, às vezes era funcionando, quando você via, você já estava tirando ebó e estava indo pra esteira, nem que seja algumas horas. Ela já conhecia a minha dinâmica e no jogo, Exu falava e tal, e ela tinha esse cuidado. Mas ela se foi. E aí eu tive que aprender a me virar sozinha. Fiquei doente, tive burnout por estresse, por me desgastar demais. E por que eu tô falando tudo isso? O Ori dá sinais. Dá. A gente sabe que tá na hora de parar. O corpo mostra. O Ori dá vários sinais. Seja do sono, você se percebe mudar.
você sente o cansaço, você sente o esgotamento, só que você continua, porque o nosso ritmo de trabalho, o nosso mundo, ele faz isso, né? Com que você, não, você tem que dar mais, você tem que dar mais, você tem que dar mais. E a gente não respeita o nosso limite. E eu tô falando isso porque não adianta eu tomar buri se eu não mudar de comportamento. É lógico que adianta, vou, tomo buri. Mas se eu não mudar de comportamento, não resolve. Não resolve. Chega uma hora que o buri pode não ser o suficiente. Vai chegar uma hora que não vai resolver. Eu não posso usar essa tecnologia, né, das tradições, da cultura tradicional, da matriz africana, seja o ebó, seja o buri, os banhos, as ervas e tudo mais, como muleta, sem mudar, sabe? Eu já trouxe aqui várias questões da gente, da relação com a natureza, com o meio ambiente, porque as culturas tradicionais, não só a de matriz africana, as dos povos originários também, se observar, ela nos remete a gente se rever, a gente se entender enquanto ser humano, enquanto não um ser único, mas um ser comunitário, nosso papel no mundo, nossa relação com a natureza, onde tudo um está conectado ao outro, mas e a importância da gente cuidar do planeta e cuidar do nosso corpo, né? E ter esse respeito com os nossos limites também é importante. É importante nesse cuidado. Então, tem sinais, né? Respondendo essa. Inclusive, uma das minhas filhas que me mandaram essa pergunta. Tem sinais? Tem. Mas eu acho que a dica principal é: quando você toma o buri, você melhora, você vai bem, pensa, você sai da esteira voando. Só que dá 2 meses, 3 meses, você tá do mesmo jeito. Então, a gente precisa rever, né? Eu tenho trazido aqui várias vezes discussões, reflexões sobre como a gente se comporta no mundo, o quanto que a gente fica correndo loucamente atrás de dinheiro, trabalho e mais projeto e mais coisa e deixa de se ver, deixa de dar atenção na família, a gente abre mão do autocuidado, né? Porque a gente acha que sempre pode dar mais e no final, de que adianta essa correria toda e não sobrar muita coisa, né? A gente termina doente ou termina sozinho, porque a gente não dialoga com as pessoas que estão perto da gente, a gente não alimenta as relações próximas, a gente trabalha tanto que não cuida, né, não dá atenção devida para os filhos, ou para os pais, para os nossos mais velhos, ou para os mais novos, achando que as pessoas sempre podem esperar o depois, porque a gente acaba se deixando levar, sendo engolido, né, por essa rotina do dia a dia. Mas eu acho que é importante a gente se cuidar espiritualmente, sim. Então, Ori dá sinais, mas para saber do limite da saúde mental, eu acho que é importante, primeiro, que o cuidado com a saúde mental deveria ser uma regra, acho que deveria ser um direito de todo mundo. Desde criança ter direito a fazer psicoterapia, a gente não precisava ter que esperar ficar doente, sabe? Tá perdido para ter esse espaço, o direito de autocuidado. Então, tem os sinais do Ori, sim, como eu falei agora, mas é importante a gente ver o que é comportamental, o que nos leva, porque a questão da saúde mental tem muito a ver também com o comportamental, de como a gente encara a vida, de como a gente se relaciona com a gente e com o mundo. E aí vale a pena
parar para observar e se permitir também esse cuidado, se possível, né? Porque, infelizmente, nem sempre as políticas públicas investem como deveriam no, né, de ofertar esse direito à saúde, ao cuidado da saúde, as medicinas preventivas, né? Que eu acho que a área da psicologia, por exemplo, e várias outras terapias deveriam ser preventivas, de autocuidado, e não apenas para ficar resolvendo o problema depois que a gente já está adulto, problemas que poderiam não existir, né? Se a gente fosse educado a se cuidar desde pequeno. Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido, espero que vocês gostem. Se tiverem dúvida, mais questões, manda pra gente, manda aí no corpo do vídeo, manda por e-mail que tem aí na descrição do vídeo, tá bom? E que eu trago a resposta na próxima semana. Que tenha uma quinta-feira abençoada, de muita axé, de muita prosperidade, que todos os caçadores, que Pai Oxóssi, Logum Edé, Nhançã, Mãe Oxum, nos abençoe grandemente, que nos traga muita fartura, muita prosperidade e bons amigos, principalmente nos momentos difíceis. Amigos leais, um beijo grande e até quinta-feira que vem.